de preferência, processo 872/2024, Clube Atlético Votuporanguense versus Mirassol Futebol Clube, Copa Paulista Profissional, jogo realizado segunda-feira, 29 de junho de 2024. Relatora, doutora Evandra. Boa tarde a todos. O processo 872 de 2004, a equipe Mirassol, o denunciado Antônio Francisco de Moura Neto, pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. O relatório do árbitro alega que ele foi expulso por reclamar assintosamente da decisão da arbitragem, dizendo as seguintes palavras, abre aspas, vai tomar no cu, seus filhos da puta vieram aqui para nos roubar. Esse é o relatório. A defesa vai apresentar alguma... Sim, doutor. Boa tarde a todos. Eu tenho um breve vídeo para demonstrar o momento antecedente à reclamação. O que ocorre aqui, na realidade, é que esse gol ele se dá no momento anterior. O gol, na realidade, ele é o gol de empate do jogo. E que momentos antes, os atletas reclamam de uma possível falta. Já posso emendar na defesa ou aguardo a procuradoria? Então, perdão. Tá, não, é só para demonstrar que nesse determinado momento eles compreendem que existiria uma falta e surge o gol do empate. Ponto. Boa tarde, senhor presidente. Em nome de quem eu cumprimento todos os auditores, a defesa e o meu colega procurador aqui. Bom, a procuradoria ratifica os termos da denúncia, cabendo ressaltar que os árbitros, a comissão ali da arbitragem, é a autoridade máxima em campo e reiteradas vezes aqui a gente tem visto no tribunal que eles estão sendo xingados, né, desrespeitados durante o seu trabalho. Isso é um absurdo. Se fosse fazer uma analogia ao direito penal, caracterizaria um desacato, enquanto se você xinga uma pessoa normal, seria uma injúria. Então, o desacato tem uma pena mais grave, o que deve ser utilizado como analogia aqui também na questão do futebol, porque ali ele é a autoridade máxima. Então, ele está sendo xingado, ele está sendo desrespeitado enquanto ele está no seu trabalho, diferente de um jogador xingar o outro. Então, a gente espera, a Procuradoria espera uma pena que traga um exemplo para os outros jogadores para com esse tipo de comportamento em relação à arbitragem. Então, no fim, a Procuradora retifica todos os termos da denúncia. Doutor, a defesa. Como eu demonstrei no vídeo, o dado momento anterior à reclamação junto com o árbitro, ele é um momento muito importante do jogo que gera, por assim entender pelos próprios jogadores, uma falha, né, porque não foi marcada a falta, acometendo assim o gol do empate. E por essa razão, é óbvio que temos a veracidade da súmula, então a gente não tem como adequar ou desadequar o que foi dito ao árbitro nesse momento, mas cabe ressaltar que esse jogador, ele não é reincidente, ele nunca esteve nesse tribunal por nenhum tipo de reclamação, e é evidente que foi um total momento de afloramento dos nervos e a emoção do jogo diante do empate, tendo em vista que todos os jogadores naquele momento entenderam por uma falta antecedente ao gol. Então, pede-se aqui, é evidente que ocorreu o fato, mas pede-se que seja aplicada a pena mínima, ou então que seja aplicada a substituição da pena mínima por advertência, tendo em vista que o atleta nunca havia cometido algo desse gênero. Essa é a defesa. A relatora, vamos a voto?
Presidente, eu voto pela suspensão de 2 partidas, uma vez que, como relata a Procuradoria, a arbitragem tem que ser respeitada dentro da praça de desporto e isso tem que servir como medida socioeducativa. Então, eu voto por duas partidas. Esse é o meu voto. Doutor Daniel. Boa tarde, senhor presidente. Prazer estar aqui mais uma vez, nessa segunda comissão do TJD. Boa tarde, senhora relatora. Prazer, pela primeira vez, tê-la aqui. Doutor Guilherme, também auditor hoje presente. Advogado de defesa, procuradores. Eu entendo que o atleta se exaltou realmente, né, sendo merecedor do cartão vermelho, em que pese o momento quente da partida, sendo que a tipificação no 258 está bem correta, de acordo com a Procuradoria, mas entendendo um pouco os argumentos da defesa, e sendo o atleta primário, não reincidente, eu discordo da relatoria, peço vênia, quanto à fixação da pena. Pelo meu voto, uma partida, considerando o atleta não ter reincidência, não houve nunca sendo punido, como a defesa assim impugnou. Então, pelo meu voto, suspensão de uma partida, que seria a pena mínima no 258, parágrafo 2º. É como voto, presidente. Doutor Guilherme. Olá, boa tarde a todos. Cumprimento todos aqui presentes na pessoa do presidente da sessão. Eu acompanho o voto divergente com relação à fixação da pena para a pena mínima. Eu acompanho o voto divergente também. Ele não é reincidente e concordo com a tipificação dada corretamente e acompanho o voto divergente. Então, ao atleta Antônio Francisco Moura, foi penalizado com uma partida. Por preferência, processo 880, 2024, jogo São Carlos Futebol Clube contra Colorado Caieiras Futebol. Paulista Sub-23, segunda divisão, jogo realizado em sábado, 3 de agosto de 2024. Relatora, doutora Evandra. Boa tarde mais uma vez a todos. Processo 880/2024. Dos fatos, a equipe, desculpa só um instante, foi um jogo São Carlos Futebol Clube versus Colorado Caieiras Futebol Clube, Paulista Sub-23, da segunda divisão, realizado em 3 de agosto de 2024. O atleta denunciado é o senhor Luiz Eduardo da Silva Carneiro, pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 1º do CBJD, da equipe São Carlos. O relatório do árbitro, que após ter sido advertido com cartão amarelo, retarda o reinício do jogo, driblando de forma provocativa o seu adversário após o apito do árbitro. Este é o relatório. Doutor, o senhor tem alguma prova, alguma... Não, excelente. Então, a Procuradoria. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia, cabendo ressaltar que estamos falando aqui de uma pessoa adulta, maior de 18 anos, que provocou o time adversário, fazendo gracinhas ali durante o campo, impedindo assim o seu prosseguimento. E caso o time adversário não tivesse espírito esportivo, isso poderia se tornar uma coisa pior.
Então, esse tipo de conduta tem que ser combatida. Defesa. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, auditores, procuradoria, colegas. É um caso simples de segundo cartão amarelo. Assim, vale ressaltar um detalhe na súmula que, pela leitura do motivo, parece que ele toma o cartão amarelo e, ato contínuo, ele pratica o ato de atrasar o jogo, mas não. Olhando a súmula, vê que o primeiro cartão amarelo dele foi com 16 do primeiro tempo e o segundo, que combinou com a expulsão, foi com 87 de jogo, 42 do segundo tempo. O próprio árbitro considerou um ato de menor gravidade, já que só deu cartão amarelo. Caso tivesse considerado um ato mais gravoso, teria dado vermelho direto. E aqui só estamos tratando de um atraso no jogo, que foi um lance de impedimento que ele tentou dar uma carretilha depois e atrasou o jogo. Fato. Então, a defesa pleita pelo entendimento já pacificado deste tribunal, que, em caso de segundo amarelo, a aplicação de pena mínima ante a primariedade do atleta convertido em advertência. Vale ressaltar que o lance não envolve nenhuma ofensa a nenhum outro atleta, verbal ou física, nem nenhum lance de violência. Então, esse é o pleito da defesa. Muito obrigado. Vamos a voto. A relatora. Doutor Daniel. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Acompanho a relatoria, considerando ser um segundo amarelo, como entendimento já pacificado por essa comissão, e não sendo reincidente pela pena mínima convertida em advertência. Obrigado. Acompanho a relatoria também, senhor presidente. Por unanimidade, porque eu acompanho a relatoria também, advertência. Processo 878-2024, jogo Esporte Clube 15 de novembro, Jaú contra Grêmio Desportivo Prudente, Copa Paulista Profissional, jogo realizado em sábado, 3 de agosto de 2024. Relator, doutor Guilherme. Bom, presidente, trata de denúncia realizada pela Procuradoria contra a agremiação 15 de Jaú e contra o atleta Humberto Rodrigues da Neves Neto. Com relação ao atleta, a Procuradoria ofertou denúncia com base no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, em razão de ter proferido as seguintes palavras em direção ao árbitro da partida. Abre aspas. Vai tomar no cu, não estava impedido, vai se fuder, caralho. Fecha aspas. E com relação à equipe 15 de Jaú, em razão do fato do Gandula, senhor Paulo Rodrigues Júnior, retardar a reposição de bolas, ocasião em que foi expulso. Eu só estou vendo aqui. O seu nome? Você é jogador? 15 de Jaú. Do 15 de Jaú. Isso. Humberto, acerca dos fatos aqui, você ouviu, foi noticiado,
que você entendeu a acusação que os fatos que você está aqui, sendo acusado. O que você tem a dizer? O que eu tenho a dizer é que sim, eu falei essas palavras, mas não foi diretamente ao juiz. No momento ele estava até de costa a mim, só que na hora que eu falo vai tomar no cu, que foi a última palavra que eu falei, ele virou. Aí quando ele virou, ele já tirou o cartão vermelho e me expulsou. Eu tentei falar com ele que não foi diretamente para ele, só que aí ele já tinha me expulsado e tal, e no calor do jogo ali e tal, ele entendeu que realmente eu falei diretamente para ele, mas eu estava bem longe dele, na verdade. Estava no meio de campo e ele estava. Só que aí eu acho que ele entendeu que foi diretamente, sabe? Foi isso que aconteceu. E para quem você já havia dito isso? Não, eu acho que eu reclamei, tipo Tá. assim, eu realmente achei injusto o impedimento, eu reclamei em voz alta mesmo, mas não diretamente assim para ele, ofendendo ele. Só que no momento assim, eu tava correndo para frente e ele virou de costa. Na hora que ele virou de costa, eu falei, vai tomar no cu. Só que tipo, eu já tava falando, já tava xingando. E ele olhou que foi tipo assim, diretamente para ele, ele já virou tirando o cartão vermelho e me expulsando. É a primeira vez que você está aqui? Primeira vez. Eu tô aqui sim. Qual a última vez que você foi punido? Acho que tomei cartão vermelho no jogo contra o Rio Branco. Quando? Na 4, na semifinal. Ok. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Uma pergunta? Uma pergunta? Doutor? Então, estamos satisfeitos com... Você pode aguardar aí? Você não está ali? A Procuradoria? A Procuradoria acha nobre, né, o jogador vir numa tarde até aqui se explicar. Eu acho que isso tem que ser levado em conta durante a análise dos fatos, mas a Procuradoria acaba ratificando aqui os termos da denúncia. Mas parabeniza aí o jogador a vir aqui se explicar. Doutor, a defesa. Presidente, eu vou levando em consideração a presença do denunciado e o fato das palavras que estão relatadas na súmula, corroborando aí com o depoimento dele, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima de uma partida, entendendo que, veja, as palavras foram, né? Vai tomar no seu cu. Não estava impedido, né? Vai se fuder, caralho. Ou seja, demonstrando que a atitude dele, a conduta dele no campo, ele tem muito mais uma característica, um condão de desabafo, conforme ele mesmo aqui falou, que em momento algum quis reclamar, quis ofender o árbitro, mas muito mais um tom de desabafo, reclamando, discordando da decisão do árbitro, do que um caráter ofensivo, querer reclamar, desrespeitar propriamente o árbitro, né? Ele aqui falou que não quis, não falou diretamente, o árbitro estava de costas, não foi direcionado para ele, apenas ali num momento de futebol, né? Todo mundo sabe que a gente trata com emoção, no calor do momento, discordou, acabou proferindo essas palavras e aí acabou sendo expulso. Então, o pleito é a aplicação da pena mínima de uma partida. Em relação ao 15. O 15, só um minutinho, presidente. Eu vou requerer a aplicação da pena mínima, né? Foi o gandula da partida, o pleito é a aplicação da pena mínima. Relator? Fazendo som nenhum. Alô? Alô, alô? Agora sim.
Bom, presidente. Tá. Começando então pelo atleta denunciado, levando em consideração a presença dele aqui no tribunal, prestando esclarecimento com relação ao ocorrido, considerando também que não há outro tipo de penalização por este até o presente momento, entendo que deve ser penalizado com a pena mínima de uma partida de suspensão. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Humberto, é bom você ter vindo explicar e, por si só, acho que já entendo como um certo arrependimento, não sendo reincidente específico, né? No 258, eu acompanho o voto do relator pela pena mínima de suspensão de uma partida. Doutora, Eu acompanho o relator, presidente. por unanimidade, eu voto também uma partida. Parabéns pela sua atitude, ter vindo até aqui, justificar isso aí só mostra aí também o seu caráter, a sua dignidade aqui de comparecer a esta casa aqui e apresentar a sua versão. Parabéns. Tem, pera um motivo, a dele. Tem a do 15 de Jaú agora. Com relação ao 15 de Jaú, aqui até ficou uma situação um pouco nebulosa, né, para se tratar da conduta do Gandula, mas eu entendo, então, que deve ser também penalizada com a pena mínima, que aqui, no caso, seria a suspensão de uma partida, né, dias, né? São 15 dias. Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Doutora, Acompanho o relator, presidente. eu acompanho o relator também, por unanimidade, 15 dias, então, em relação ao Gandula. Então, agora volta à ordem normal. Processo 792/2024, Associação Portuguesa de Esporte versus Clube Atlético Juventus. Copa Paulista Profissional, realizado sábado, 20 de julho de 2024. Relator, doutor Daniel de Abreu Matias Bueno. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Jogo realizado pela Copa Paulista Profissional, Português de Desporto 1, Juventus 1, dia 20/7/2024. Há duas denúncias em relação à mesma agremiação, Portuguesa de Desportos, ambas pelo artigo 206, caput, do CBJD, onde na primeira é descrito o motivo: acréscimos devido à substituição e atendimento médico aos atletas profissionais, atraso de 1 minuto no reinício do jogo devido ao retorno ao gramado da equipe mandante. E a Procuradoria replica a súmula, onde consta na súmula a referida partida que a equipe mandante teve atraso de 2 minutos na entrada do segundo tempo. Se me permite, senhor presidente, eu vou já seguir com a segunda denúncia, que para mim se refere ao mesmo fato, inclusive. Mais uma vez é repetido a agremiação Portuguesa de Desporto, acréscimo devido à substituição e atendimento do médico aos atletas lesionados, atraso de 1 minuto no reinício do jogo devido ao retorno do gramado da equipe mandante. Replica-se de novo a súmula, onde é descrito que a equipe mandante teve um atraso de 2 minutos, que incorreu no atraso de 1 minuto da partida. Não há defesa, esse é o relatório, senhor presidente. Doutor, o senhor vai estar por... Tem alguma prova, alguma coisa a apresentar? Então, a Não. Procuradoria. Presidente, excelentíssimo relator, a Procuradoria gostaria de retificar, né, essa denúncia. Então, seria só, na verdade, o atraso de 1 minuto. Então, desconsiderar o primeiro item A e apenas ao segundo, que é 1 minuto, e ressaltar que a agremiação é reincidente específica em relação a isso. Obrigado. A defesa? Presidente, então, de acordo com a retificação
da Procuradoria, eu vou pedir pela aplicação da pena mínima convertida em advertência. Foi 60 segundos de atraso, presidente. 1 minuto, né? Então, é atraso. A gente não sabe, vai que o relógio do árbitro estava 1 minuto avançado. Então, o atraso ele é bem mínimo, ele não teve prejuízo algum, não representou nada. Então, pleito a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Vamos ao voto. Relator? Primeiro, parabenizar a Procuradoria aí pelo aditamento da denúncia, pela correção, como eu tinha apontado, para mim se tratava do mesmo fato. Que pese a alegação da defesa, o atraso realmente do retorno do jogo ser mínimo de 1 minuto, a equipe mandante atrasou 2 minutos, né? E deu o ensejo ao atraso de 1 minuto e é reincidente nessa tipificação específica. Então, dentro da aplicação fática que a gente tem adotado aqui dentro da tabela para esse tipo de caso, a tabela da Copa Paulista aponta R$ 400 por minuto de atraso. Em que pese ter sido só 1 minuto, podia ter uma falta de sincronização do relógio, a equipe mandante atrasou 2 minutos. Então, eu mantenho esse atraso de 1 minuto, que daria em seja R$ 400, sendo reincidente, dobra-se para R$ 800. Como eu voto, senhor presidente? Nos dois? Não, no caso, como foi aditado, né? Só há uma denúncia. Ah, tá. Eu não vi aqui. Tá bom, 800. Doutor Evandro? Eu acompanho o relator, presidente. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Guilherme? Também acompanho o relator, presidente. Eu acompanho o relator também, por unanimidade, penalizada a multa de R$ 800. Na agremiação portuguesa. Processo 873/2024. Grêmio Desportivo São Carlense versus União São João Esporte Clube. Copa Paulista Profissional, jogo realizado sexta-feira, 2 de agosto de 2024. Relatoria, Dr. Daniel de Abreu Matias Bueno. É a quarta de pauta, 873. Quarta da pauta. Obrigado pela palavra, novamente, senhor presidente. Copa Paulista Profissional, Grêmio São Carlense 0, União São João 2. Jogo realizado no dia 2/8, denunciado o atleta João Vitor Cubas Alves, atleta profissional do São Carlense. Ele, segundo a denúncia, infringiu o artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, por ter anteriormente tendo sido advertido já por uma entrada temerária, onde o atleta atinge com uma força média de raspão a perna de seu adversário na disputa de bola, foi expulso pelo segundo amarelo, após atingir seu adversário de número 9, senhor Gabriel Viana Pinheiro Rodrigues, com pontapé com força média na disputa pela bola. O atleta atingido precisou de atendimento e seguiu normalmente na partida. É reincidente no artigo específico e consta defesa por escrito da agremiação. A Procuradoria? Ah, então, tudo bem, mas... Não, tudo bem, mas ele vai manifestar, a defesa escrita vai manifestar antes do voto dele. É a Procuradoria agora. Então, Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos e todas. Tinha vindo aqui ainda me manifestar. Meu colega também, o doutor Rodrigo. Doutor presidente, a Procuradoria, então, ratifica a denúncia e gostaria só de ressaltar que a reprimenda deve ser acima do mínimo, por já constar uma anotação na ficha disciplinar por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2. o relator, a defesa escrita e após o voto. Em breve resumo, a defesa escrita pugna pela absolvição,
uma vez que teria sido uma jogada de disputa de bola, onde até o primeiro amarelo teria sido dado de forma muito assintosa, digamos assim, e o segundo amarelo também não deveria ter sido aplicado. Em nenhum momento o atleta quis ser violento ou algo desse tipo, requerendo a desclassificação para o 250 e ainda que considerado pequena gravidade, de modo que seja aplicado não somente a sanção de advertência, conforme parágrafo 2º do artigo 250. Vamos ao voto, senhor presidente. Pela presunção de veracidade da súmula, que classifica e descreve tanto a primeira como a segunda jogada do atleta como temerária, eu tenho sempre adotado a manutenção pelo 254, pelo 254 ser taxativo nessa descrição, né? Em seu inciso 2º, praticar jogada violenta, atuação temerária ou imprudente. E essa foi a palavra usada pela arbitragem, temerária. Não tendo nenhuma outra prova de vídeo, entendo que essa deve ser a tipificação mantida. Em que pese o atleta ser reincidente, como tem sido adotado por essa segunda comissão, ele foi advertido com o segundo amarelo e não com o cartão vermelho. Então, eu tenho como voto a pena mínima convertida em advertência. É como voto, senhor presidente. Doutor Evandro. Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. De fato, foi bem tipificada a conduta pela Procuradoria e pelo exposto pelo relator, vou acompanhá-lo no voto. Então, por unanimidade, foi penalizado com advertência o jogador João Vitor Cubas Alves. Processo número 875/2024, Tanabi Esporte Clube versus Mirassol Futebol Clube Paulista. Sub-11, jogo realizado domingo, 4 de agosto de 2024. Relatoria, doutora Evandra. Boa tarde, presidente. O jogo entre Tanambi Esporte Clube e Mirassol Futebol Clube Paulista Sub-11. Consta em súmula que a agremiação Tanambi infringiu o artigo 191, inciso 3º do Código do CBJD, acumulado com o artigo 27, inciso 3º do Regulamento Específico da Copa Paulista de Futebol Sub-11 e Sub-12. Em súmula, é relatado que as taxas e despesas da equipe de arbitragem não foram pagas. Cabe salientar que a equipe é reincidente neste artigo, diversas vezes, tendo sido a última vez sessão realizada em 29/7/2024, pela primeira comissão. Este é o relatório. Não tem nada apresentado, doutor? Ok, a relatoria. A Procuradoria. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia, presidente, cabendo ressaltar que a multa deve ser, no mínimo, equivalente a mais do valor do que um árbitro receberia, né, nesse tipo de partida. Então, isso vai virar praxe. Fica mais barato para eles deixarem de pagar a comissão técnica, a parte da arbitragem, e pagar uma multa pequena aqui nesse tribunal. Então, a multa tem que ter o caráter pedagógico aí para não acontecer mais. E como a excelentíssima relatora já falou, essa agremiação é reiterada esse tipo de conduta. Então, a gente ratifica os termos da denúncia aí, que sirva de exemplo essa multa para não acontecer isso mais. A defesa. Presidente, a defesa vai pedir vênia à Procuradoria, mas vai requerer a aplicação da multa conforme dispõe o CBJD, artigo 178 a 179, com benefício do artigo 182.
Esse é o pleito. Vamos a voto. A relatora. Desculpa. Presidente, pelo fato da equipe ser reincidente diversas vezes pelo mesmo dispositivo, pelos mesmos incisos, a última multa aplicada foi de R$ 1.000. Eu acredito que, por ser reincidente, eu aplico a multa de R$ 2.000, pelo fato do não pagamento das taxas. Doutor Daniel. Senhor presidente, eu ratifico o entendimento da Procuradoria que a multa deve ter um caráter pedagógico. Aí, uma vez que é reincidente, né, e a taxa de arbitragem, senão fica muito fácil isso. Embora deve ser levado em consideração que aqui estamos falando do campeonato sub-11, né, que a gente sabe da dificuldade até dos clubes. Então, em que pese essa reincidência, eu entendo que talvez esse valor seja excessivo. Então, eu pugnaria pela diminuição pela metade, de acordo com 182, reduzindo de 2.000 para R$ 1.000 a multa fixada. Doutor Guilherme. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. O meu entendimento e o meu voto é com voto de incidente a R$ 1.000, acompanhando o voto do incidente. Dá para o benefício. Então, fica R$ 1.000. Fica R$ 1.000 para ele. Processo 876/2024, jogo Red Bull Bragantino, Futebol Limitado versus Rio Branco Esporte Clube Vela. Copa Paulista Profissional, jogo realizado sábado, 3 de agosto de 2024. Relator, doutor Guilherme Massola. Bom, presidente, trata de denúncia da Procuradoria em razão do atraso de 2 minutos da equipe visitante, a equipe Rio Branco, para o retorno ao gramado e que, né, os acréscimos devido a substituições, atendimento e transporte dos atletas lesionados na partida realizada em 3 de agosto de 2024. Consta na súmula que a partida, né, a equipe visitante atrasou 2 minutos, o que levou um atraso de 2 minutos para o reinício da partida. Defesa tem alguma palavra para juntar? Nada? A Procuradoria? A Procuradoria só ratifica os termos da denúncia e ressalta que a agremiação é reincidente. A defesa? Presidente, pleito e aplicação da pena mínima. Vamos a voto. Relator. Senhor presidente, considerando que o atraso de 2 minutos, né, e considerando também o valor praticado por este tribunal, o arbítrio em R$ 400 por minuto de atraso, totalizando R$ 800 a multa, porém, por se tratar de reincidente, a multa fica fixada em R$ 1.600. Doutor Daniel. Se tratando de partida profissional, né, e sendo reincidente, matéria de aplicação da tabela, eu acompanho o relator. Doutor Evandro. Presidente, eu acompanho o relator. Por ser também profissional, o clube já bem estabilizado, eu acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, terminação penalizada pela multa de R$ 1.600.
Processo 877/2024, jogo União Suzano Atlético Clube versus São Caetano Futebol Limitada. Copa Paulista Profissional, jogo realizado 4 de agosto de 2024. Relatora, doutora Evandra. Tá. Presidente, a Procuradoria oferece denúncia em face do atleta Matheus Moura da Silva, no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, do Código de Justiça do CBJD, pelo relatório do árbitro, por impedir uma oportunidade clara de gol ao segurar seu adversário de número 9, senhor João Sávio de Melo dos Santos, de maneira acentuosa. Procuradoria. Presidente, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia, deixando claro que a súmula não deixa qualquer dúvida acerca da ofensa ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, de forma que os argumentos trazidos na defesa não tenham o condão de afastar a punição do atleta. Então, a Procuradoria ratifica integralmente os termos da denúncia. A relatora, com a defesa escrita, e após pode conferir seu voto. A defesa escrita, eu leio a íntegra da defesa escrita, presidente. Um resumo. A defesa escrita alega que a presente denúncia não carece de fundamentos, pois percebe-se que a situação requer uma avaliação mais apurada. A julgada é visível, contextualizando a julgada, é visível que o denunciado não apresenta qualquer comportamento hostil ou desleal. O lance em questão foi uma disputa normal de bola, com incitações de jogo intenso. Ante o exposto, pelo não provimento da denúncia, absolver o denunciado, caso não seja esse o entendimento, substituição da pena pela pena de advertência. Presidente, eu voto dentro do artigo 250, contudo, pela pena de advertência. Doutor Daniel. Senhor presidente, senhora relatora, partindo-se da presunção de veracidade da súmula, que relata ter sido uma situação clara de gol, né, que o atleta denunciado impediu, sendo punido com cartão vermelho direto e não com amarelo, eu entendo que a tipificação no 250, inciso 1º, é muito bem feita, e tendo sido punido direto com o vermelho e não com o segundo amarelo, eu mudo um pouquinho, discordo um pouquinho da relatora dentro do entendimento dessa comissão, tendo sido punido com cartão vermelho direto pela pena mínima não convertida em advertência de uma partida. Doutor Guilherme. Presidente, eu acompanho o voto divergente para que seja aplicada a pena de suspensão de uma partida. Eu, como tempos anteriores, eu tenho uma dificuldade em entender o que é de maneira sintosa. Eu acho que teria que estar especificado no relatório do árbitro, explicar de maneira mais clara a forma sintosa que é. Então, e devido aos fatos aqui constando na denúncia, eu vou acompanhar o voto da relatora pela advertência. Então, Matheus Moura da Silva foi penalizado pela advertência.
Processo 879/2024, jogo Bandeirantes Esporte Clube contra a Associação Esportiva Araçatuba. Sub-11, jogo realizado domingo, 4 de agosto de 2024. Relator, Dr. Daniel de Abreu Matias Bueno. Obrigado, senhor presidente. São duas denúncias, né? Na partida ocorrida no dia 4 de 8 de 2024, pelo Paulista Sub-11, onde o Bandeirante venceu por 2-0 a equipe do Araçatuba. Na primeira denúncia, a Procuradoria pugna pela incursão do Araçatuba no artigo 206 do CBJD, em virtude a atraso atraso no início da partida, né, pela equipe visitante, um atraso de 3 minutos no início da partida. A segunda denúncia seria em relação à equipe mandante, daí sim do Bandeirantes, por duas infrações ao 191, inciso 3º, infrações cumuladas por descumprimento ao regulamento específico de competição, onde algumas ocorrências foram apontadas. No caso, a falta de somente o hasteamento da bandeira do Brasil, sem execução do hino, e o frequente trânsito de pessoas não credenciadas junto à partida, sendo resolvidos pelo próprio diretor do jogo, apenas pela intervenção dele. Então, a Procuradoria denuncia por 2 vezes por infração ao artigo 191 a equipe visitante. Não há defesa em nenhum dos 2 casos e a reincidência na segunda denúncia. Doutor. Procuradoria. Senhor presidente, nessa ocasião, nessa partida, tiveram algumas infrações, não é mesmo? Bom, então, de forma faseada, com relação ao atraso por parte da equipe bandeirante, visitante do jogo, a Procuradoria pugna pela sua condenação por atraso na partida, certo? Nos termos do artigo 206 do CBJD, ressaltando, senhor presidente, que a agremiação já foi condenada recentemente, certo? Em sessão do dia 10 de julho, a uma pena de R$ 2.400 por infração ao mesmo artigo, de forma que merece uma reprimenda ainda maior, uma vez que, diante de nova infração, fica claro que a agremiação não se mostrou, a reprimenda não foi suficiente no que diz respeito à educação, ao caráter educativo da punição, merecendo uma sanção ainda maior. Já com relação, presidente, às infrações praticadas pela equipe mandante, eu gostaria de destacar, no que diz respeito à falta de credenciamento, essa infração decorrente da falta de credenciamento das pessoas que poderiam circular pelas intermediações do estádio e da partida, merece uma reprimenda, merece uma punição justa, mais severa, compatível com a conduta, uma vez que nessa ocasião não teve nenhum desfecho, como consta do relatório, mas que a necessidade de previsão legal da obrigação do credenciamento visa exatamente a segurança de todas as pessoas que vão frequentar os estádios e de alguma forma, identificar eventual participação em tumulto, em brigas, e de forma geral também garantir que o espetáculo seja aproveitado por todos de maneira segura. A falta de credenciamento das pessoas que ali estavam presentes, senhor presidente, não foi resolvida nem mesmo pela agremiação mandante.
né? Então, conforme consta do relatório do diretor de jogo, a falta de credenciamento foi resolvido pelo próprio diretor e pela equipe de apoio, ou seja, nem mesmo a equipe mandante, que é a responsável pelo credenciamento, se dispôs a resolver o problema por ela mesma criado. Na verdade, a falta de credenciamento foi ainda maior, posto que as credenciais chegaram em certo momento, mas também de uma forma completamente displicente, com credenciais sem plástico, impressas em preto e branco, sem cordão, ou seja, feito de qualquer maneira, certo? De forma que a Procuradoria, então, ratifica a denúncia no que diz respeito à infração ao CBJD, ao artigo 191 do CBJD, combinado com o artigo 29 do regulamento específico do Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-12, certo? E também a outra infração praticada pela equipe mandante decorre da falta de execução do hino, certo? É isso mesmo. Da falta de execução do hino brasileiro. De forma que a Procuradoria, então, ratifica os exatos termos da denúncia, senhor presidente. A defesa? Presidente, só queria um esclarecimento da Procuradoria. Na questão do 206, eu estou tentando achar que eu não estou encontrando. Quantos minutos foi atrasado aqui? Você pediu a punição por quantos minutos? Pode só me falar qual que é a página aqui, doutor? O atraso, o senhor diz, doutor? Não, se o senhor chegou a especificar os minutos ou não? Atraso no início do jogo. Não especifiquei, doutor. Eu só fiz o recorte da própria súmula que conta atraso de 3 minutos. Tá certo? Tudo bem. Posso? Sim. Então, presidente, em relação ao artigo 206, eu vou requerer pela absolvição, entendendo que a denúncia está inepta, né? Uma vez que ela não consta aí o tempo de atraso, ela só pede que seja punido, mas não fala por quanto, né? O artigo 79 do CBJD, ele é claro, né? Ele coloca que a denúncia ela tem que conter a descrição detalhada dos fatos, né? A qualificação e o dispositivo supostamente infringido, né? Eu acredito que foi atendido aí o inciso 2 e 3, mas não foi atendido o inciso 1º, porque não descreveu detalhadamente aqui a questão dos minutos, né? Só citou e colou a súmula. Então, né, no pedido, perguntar para a Vossa Excelência, a acusação é pelo 206, ok, há quanto tempo? A Procuradoria não deixou claro aqui quanto tempo tem que se punir. Vai se punir pelo atraso efetivo ou pelo atraso da partida? Aí a gente vai trazer essa discussão, né, que fica inviabilizada porque a gente não constou tal informação na Procuradoria, na denúncia. Agora, já em relação ao artigo 91, em relação ao hino, eu vou pedir pela aplicação da pena mínima, acho que é uma conduta baixíssima gravidade, então a aplicação da pena mínima convertida em advertência. E em relação ao segundo 91, eu só vou destacar algumas. Né, o pleito vai ser pela aplicação da pena mínima, a agremiação ela não trouxe nada que a gente pudesse aí infirmar, mas eu acredito que existem informações importantes que constam na súmula que pode ajudar a Vossa Excelência na dosimetria da pena, né? A primeira dela é que o relatório do diretor da partida ele deixa claro que o problema foi contornado por ele e por uma equipe de apoio, e que o problema não afetou o andamento da partida, né? Então, isso é um dado que a defesa julga ser muito importante. E o segundo, né, dado é que, conforme foi dito até pela Procuradoria, posteriormente, né, a agremiação ela tentou contornar ali e realizou o credenciamento das pessoas, né, em que pese foi dito que não estavam sem plástico, impressas em preto e branco, sem cordão. O fato é que foi feito um credenciamento, né? A lei ela determina que tenha que ser feito um credenciamento. Ela não determina que tem que estar com plástico colorido, com cordinha, nada disso. Ela determina só a questão do credenciamento. Então, posteriormente foi realizado esse credenciamento. Então, por essas razões, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima. Relator. Parabenizo a Procuradoria pela clareza
na exposição e a defesa na combatividade. Senhor presidente, eu entendo que a forma de apresentação da denúncia é suficiente para esse relator ter o seu convencimento e até, eventualmente, por uma defesa, que pede o entendimento da defesa. Uma vez que a Procuradoria vem aqui, verifica-se pela súmula que a agremiação Araçatuba visitante foi responsável pelo atraso do início do jogo, conforme se verifica. Replica abaixo. Aqui tem a descrição na súmula do atraso de 3 minutos da entrada da equipe visitante, que acarretou a um atraso efetivo de 3 minutos no início da partida. Então, essa relatoria entende como suficiente a descrição do fato, pede entendimento diverso, e mesmo sendo reincidente, como escreveu o procurador, uma multa alta já fixada por atraso, nessa ficha disciplinar não é especificado em qual disputa, em qual campeonato ocorreu já, eventualmente, esse atraso, certo? Então, uma coisa é, se for um campeonato profissional, outra coisa é um campeonato sub-11, que a gente sabe que não é fácil conter a molecada, fazer com que todos troquem de roupa e assim por diante. Então, eu vejo isso como um atenuante. Mas houve o atraso, de fato, de 3 minutos. Então, eu desconsidero a reincidência, aplico a tabela de R$ 150 por minuto, já com a redução do 182, que daria uma multa de R$ 450. Basicamente pela fixação que essa segunda comissão tem adotado, e não faria um acréscimo de reincidência e nem partiria do pressuposto da última multa já fixada. Então, assim eu entendo em relação à primeira denúncia. Em relação à segunda denúncia, que teriam supostamente 2 descumprimentos a 191 da equipe mandante, aí sim eu imputo que pese ser sub-11, são responsabilidades da equipe, né? O credenciamento. Não tem nada a ver com os atletas, contenção de atletas, dificuldade nisso ou daquilo. É apenas uma situação administrativa a ser corrigida, sim. Que o protocolo deve ser seguido. Fixado multa com parcimônia, mas se lá diz qual deve ser o protocolo, seja em execução de hino, como credenciamento, eu entendo que isso deve ser feito. Então, para tanto, considerando os 2 desrespeitos já, mas com parcimônia na fixação de multa, eu fixaria a multa em R$ 400 para essas incidências do 191, a agremiação Bandeirantes como mandante. É assim que eu voto, senhor presidente. Doutora Evandra. Presidente, eu acompanho o relator. Doutor Guilherme. Acompanho o relator, presidente. Em relação ao Bandeirantes, eu acompanho o relator, mas eu discordo em relação à denúncia de não estar constando o tempo da partida. Embora conste no processo, mas houve no caso da Araçatuba. Então, por maioria absoluta, ficou R$ 400 a 450 a penalização para Araçatuba, que é a Associação Esportiva Araçatuba, e R$ 400 de multa para a Associação Bandeirantes Esporte Clube. Maravilha. Maioria Araçatuba e por unanimidade Bandeirantes. Processo 882/2024, Olímpia Futebol Clube e Barreto Esporte Clube, Paulista, sub-11,
Jogo realizado 4 de agosto de 2024. Relator Guilherme Massola. Bom, presidente, estamos aqui diante de uma denúncia ofertada pela Procuradoria contra a agremiação Olímpia. Consta na súmula da partida que as taxas, despesa de viagem e diária da arbitragem não foram pagas pela agremiação Olímpia, violando com isso o artigo 27 do regulamento específico da competição. Doutor? Então, Procuradoria? Senhor presidente, senhor relator, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia e, de forma acertada, o colega procurador juntou a tabela na página 4, onde a gente pode verificar o valor que os árbitros deixaram de receber. Cabendo ressaltar que esse jogo foi realizado na cidade de Olímpia. Se os árbitros saíram de São Paulo até a cidade de Olímpia, dá 446 quilômetros, quase 6 horas de viagem, para chegar lá e não receber os valores que foram acertados. Então, aqui nessa tabela, a gente tem, em questão de diária, acima de 300 quilômetros, que poderia se encaixar no caso, em vista aqui de São Paulo é 446, temos um valor de aproximadamente, não, temos um valor não de aproximado, mas certo de R$ 293 reais, mais o reembolso por quilômetro rodado, então daria mais R$ 446 reais, fora as taxas por árbitro básico, assistente, quarto árbitro e analistas. Então, não é a primeira vez que isso acontece só nessa sessão, que as agremiações deixam de pagar os árbitros. E não é justificável que seja um campeonato sub-11, sub-12. O profissional sai da sua residência, muitas vezes deixa a sua família para ir trabalhar. Ele não está ali no momento de lazer, o árbitro está ali trabalhando. Então, ele tem que ser remunerado da forma que a federação estabelece. Então, a gente só pede para a questão da punição ser compatível com o que foi apresentado. Obrigado. A defesa? O pleito é a aplicação da pena mínima, levando em consideração o artigo 182, né, em que pese a manifestação da Procuradoria e que eu ratifico, acho que tem sua razão de ser, né, mas eu só colocaria, em vez de um ponto final, uma vírgula também, né, que no momento da dosimetria da pena a gente tem que olhar a realidade do clube. Acho que o clube ele não deixa de pagar porque quer, a gente já está aqui um bom tempo, não vê essa atuação dolosa do clube, né? A gente não conhece a realidade financeira do clube, a gente não sabe qual a dificuldade que o clube tem, né? As dificuldades do dia a dia, da manutenção das equipes, né? Amadoras e profissionais. Então, acho que a gente tem que jogar aí tudo no mesmo bolo para que Vossa Excelência possa tomar uma decisão justa e no momento da aplicação da pena possa seguir o CBJD, né? E um valor, né, condizente, razoável e proporcional à gravidade do fato apresentado. Então, o pleito é a aplicação da pena mínima, né, caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, que, né, por uma maneira até de isonomia, que se aplique, né, o mesmo valor do julgamento passado. Esse é o pleito. Doutor Guilherme, vamos a voto? Bom, presidente, eu entendo que a agremiação deve ser penalizada com multa de R$ 600 reais, considerando que se trata de reincidente no artigo 191, inciso 3º, tá? Em que foi fixada a multa de R$ 300 reais na sessão do dia 25/7 deste ano pela 4ª comissão, e por ser reincidente, dobraria esse valor para R$ 600 reais. Doutor Daniel. Obrigado, senhor presidente. Nesse caso, como eu digo, no que pese mesmo ser sub-11, sub-12, nós estamos falando de profissionais que se deslocaram para trabalhar e não receberam, né, contento. É um planejamento que o clube tem que fazer e tem que cumprir. Então, acho que a dosimetria foi muito boa do relator. Mantenho o voto do relator na íntegra. Doutor Evan. Eu acompanho na íntegra o relator. De fato, e é reincidente, né? É muito difícil aqui você tomar outra posição. Eu, por unanimidade, então, eu acompanho o voto do relator, por unanimidade, penalizado a agremiação Olímpia pelo valor de R$ 600 reais. A Procuradoria pode pedir a lavratura de acordo? Não. Fica até a apreciação. Na verdade, pelo artigo 136, o parágrafo 2º, decisões abaixo de R$ 1.000 são irrecorríveis. Mas pode
Mas vai pedir acordo para não recorrer? Não, então tudo bem. Não, assim, mas, por favor, doutor, o senhor é não, imagina. Procuradoria Fiscal Não. da Lei e atua como concurso lege. Dá uma olhadinha no 136, vê se é esse o seu entendimento. Caso o senhor entenda de maneira diversa, o senhor pede. A gente pede a lavratura do acórdão, por gentileza. Processo 883/2024. Jogo Esporte Clube Noroeste contra Marília Atlético Clube Paulista, sub-12, realizado domingo, 4 de agosto de 2024. Relatora, doutora Evandra. Presidente, a Procuradoria oferta denúncia em face do Marília, da agremiação Marília Futebol Clube, pelo atraso de 10 minutos do visitante da partida, atrasando o reinício do jogo, conforme se verifica aqui na cronologia exposta em petição inicial. É esse o relatório. Doutor, tem alguma... A Procuradoria? Doutor presidente, a Procuradoria, na verdade, denunciou a agremiação Marília pelo atraso de 1 minuto no reinício da partida. No reinício da partida, ou seja, para início do segundo tempo, certo? Foi o atraso de 1 minuto que constou da súmula na reapresentação da entrada do time visitante do Marília, mas que não prejudicou o reinício, mas que não atrasou o reinício da partida, ou seja, foi só um atraso na reapresentação da agremiação. Já reconhecendo, já trazendo para esse caso o quanto ficou decidido, quanto o senhor, o doutor, entendeu em outro julgamento, aqui nessa tarde de hoje, acerca da necessidade da denúncia constar expressamente o tempo de atraso, acerca desse ponto, a Procuradoria, eu gostaria de deixar claro, uma vez que também nesse caso não consta expressamente ao longo de sua denúncia o tempo de atraso, que não há necessidade da Procuradoria, em toda denúncia que for lavrar, discorrer o tempo de atraso, uma vez que o trecho extraído da súmula é muito claro nesse sentido, certo? De forma que, se a Procuradoria tiver que, a toda denúncia que for elaborar, descrever minuciosamente cerca de todo elemento constante da súmula, teria então que discorrer na denúncia, olha, veja, a entrada do visitante se deu em tal horário, a entrada neste horário trouxe um atraso de tantos minutos, e com isso a denúncia, além de ficar extremamente cansativa, é desnecessária, e a súmula ela é muito clara. Muito embora, neste caso, já se perceba que existe sim uma informação que essa Procuradoria não entendeu constante na súmula, que é um atraso de 10 minutos, de fato, doutora relatora, para atraso no início do primeiro tempo, mas que não é possível atribuir alguma das agremiações. Certo? Exatamente. Uma vez que a entrada dos times mandante e visitante na partida foi às 15h30, para fins de primeiro tempo. Mas o início do primeiro tempo se deu somente às 15h40. Ou seja, houve um atraso de 10 minutos, mas que, pelas informações constantes da súmula, não é possível atribuir a nenhuma das agremiações. A Procuradoria deixa claro todas as informações, só para dizer que não concorda com a necessidade de discorrer expressamente nas denúncias acerca do tempo de atraso, uma vez que a súmula é muito clara, mas faz a ressalva que, de fato, nessa súmula, houve uma informação que não ficou clara e, por este motivo, não foi denunciada. Por essa razão, então, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia
no que diz respeito à infração ao artigo 206 do CBJD. Obrigado, presidente. Doutor, só para eu deixar claro, o senhor está ratificando aqui, tá retificando a denúncia para 1 minuto. Porque aqui está 10. O senhor acabou de se manifestar no sentido que foi 1 minuto de atraso. É isso mesmo ou não? Eu entendi errado? Doutor, o atraso é de 1 minuto no reinício da partida. 10, então o senhor retificou para 1. Aonde o senhor está vendo 10? No item primeiro da agremiação. Ó, informo que a partida teve um atraso de 10 minutos em seu início devido ao término do primeiro dia. Então, isso aqui Então, esquece. exatamente, porque esse atraso de 10 minutos devido ao término do primeiro jogo não pode ser imputado a nenhuma das equipes participantes dessa partida, certo? Então, vamos lá. Presidente, eu vou, na esteira do julgamento passado, eu vou pedir pela inépcia da denúncia e até para, doutor, até para que o senhor possa, acho que o senhor vai ter experiência ainda no tribunal, existe uma discussão grande no tribunal sobre a questão do atraso propriamente dito, ou atraso efetivo, que eles dizem o prejuízo que causa na partida. Esse é um dos motivos principais que a defesa entende que tem que constar na denúncia o tempo de atraso que o senhor entende, porque então, assim, ele vai julgar pelo atraso que realmente ocorreu, que está na súmula, ou o prejuízo efetivo que esse atraso trouxe na partida? É uma discussão que a gente vive aqui no tribunal, o senhor vai ter oportunidade ainda de se manifestar, vai ser provocado nesse sentido e chegar a uma conclusão, né? Independente, né, esse é um dos motivos, mas independente disso, eu vou insistir na absolvição pela inépcia da denúncia, porque se eu pergunto para vocês, assim, tudo bem, a agremiação está sendo acusada de ter atrasado na partida, tá? Mas atrasado quanto? Veja, não tem. A súmula, ela não faz parte da denúncia. A súmula, pelo 58, ela serve para que, como embasamento da denúncia. Tanto é que quando a gente vai analisar na questão da prova, na instrução, ela tem a presunção relativa e não absoluta de veracidade, né? Eu, enquanto defesa, eu posso produzir prova contrária. Mas eu vou produzir prova de quê? De 1 minuto, de 2, de 10, de 5, não sei. Porque não está na denúncia, né? Então, entendendo que é obrigação da procuradoria, independente se é cansativo ou não, se tem ou não, de constar a acusação, Vossa Excelência, como órgão, como titular da ação, como fiscal da lei, tem, no entender da defesa, de deixar claro quantos minutos Vossa Excelência entende que houve esse atraso. Senão eu não vou saber, eu vou pela súmula, eu vou pelo atraso efetivo, ou eu vou por nenhum dos dois. Eu não sei, né? Qual a defesa qual caminho a defesa vai ter que perseguir. Então, vou, como dito, né, vou ratificar aí já, seguindo, né, na esteira do julgamento passado, peço pela absolvição, entendendo que a denúncia, nem de ela ser inepta, ela consta um fato aqui que foi retificado pela Procuradoria aqui na sua manifestação, né, esse atraso de 10 minutos, não, ele disse que não pode ser aplicado, né, a nenhuma das agremiações e requereu a condenação por atraso de 1 minuto, mas sequer consta aqui na denúncia esse 1 minuto, ou então o item de atraso de 1 minuto. É assim que peço, caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, a aplicação da pena mínima, levando novamente em consideração aqui o sub-12, o artigo 182 e o artigo 182-A, que é de observância obrigatória de Vossa Excelência no momento da dosimetria da pena. Bom, vamos ao voto. Relator. Presidente, eu vou acompanhar a defesa, absolvendo a agremiação Marília pela inépcia da denúncia, uma vez que realmente não dá para se julgar se são 10 minutos, se foi 1 minuto. Infelizmente, ficou confuso ao meu entender, não conseguindo ter uma clareza dos fatos. Então, eu voto pela inépcia da denúncia, absolvendo a agremiação Marília. Doutor Daniel. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o voto da relatora. Dentro do entendimento da defesa, se permite-me fazer uma diferenciação entre o caso que eu fui relator
agora, alguns minutos atrás, e esse. Aquele era bem claro, batia-se a súmula com a denúncia até em relação à minutagem de atraso efetivo. Nesse caso, e daí, data máxima vênia, senhor procurador, eu entendo que há necessidade, sim, de quanto mais pormenorizado ser a denúncia, para que todos possamos buscar a justiça. Uma vez que se fala na denúncia em 10 minutos, mas que na súmula diz que esses 10 minutos de atraso foi decorrente do atraso no término da primeira partida, ou seja, não havia responsabilidade de nenhum das agremiações. E no segundo tempo, há um relato de atraso de 1 minuto na entrada do visitante, mas a súmula diz também que não houve atraso no início do segundo tempo. Então, cabe sim à Procuradoria fazer o juízo dela para que se oferte a denúncia e dentro disso a gente poder julgar, né? Tecer a nossa análise. Uma vez que, só colocando o quadro, para nós mesmos fica difícil entender se há uma denúncia em relação ao retorno do visitante, se o início efetivo do segundo tempo, que daí, em convencimento pessoal, é o que eu procuro sempre dar como importância, né, para a infração do 206. Então, fica, sim, o entendimento divergente desse caso para o outro, onde eu fui o relator, para não parecer conflitante, onde aquele não havia dúvidas, mas nesse caso que há dúvidas, assim como outros, é sempre necessário, sim, pormenorizar ao máximo a denúncia, tanto para a defesa como para que os auditores possam fazer o seu juízo. Acompanhe a relatora pela absolvição. Doutor Guilherme. Também acompanho pela absolvição. Eu entendo também, acompanho a defesa, eu entendo que a súmula não faz parte da denúncia. Ela tem que ser bem detalhada, porque através da denúncia é que a defesa vai se pronunciar, vai apresentar a sua tese e é onde que vai embasar o voto dos auditores aqui. Então, data máxima vênia, eu entendo que tem que ser bem detalhada. Então, por unanimidade, é absolvido a agremiação Marília, Atlético Clube. Certo? Então, dou por encerrado essa sessão. Obrigado a todos aqui pela participação. Até terça-feira.